Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto especial de hoje é sobre profecias. E nós vamos ler aqui um texto de 2 Pedro, capítulo número 1, versículos 20 e 21, que dizem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é um texto preciosíssimo. Presta atenção. A Bíblia Sagrada pode ser dividida em 5 pequenas partes. São elas: os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos e as cartas. Estas são as 5 partes da Bíblia. Atenção, os livros históricos, basicamente 90% se entende como se lê, e 10% seria numa linguagem simbólica. Os livros poéticos, 85% mais ou menos, se entende como se lê, e 15% também é numa linguagem simbólica. No caso das profecias, é totalmente diferente, especialmente o Apocalipse e Daniel, quando 95% não se entende como se lê. Apenas 5% é literal, é o contrário. Depois os evangelhos. Os evangelhos, 85% mais ou menos, se entende como se lê. E 15% são as parábolas, são numa linguagem simbólica. Depois as cartas. As cartas, aproximadamente 90%, se entende como se lê. E uns 10% numa linguagem figurativa. Então você percebeu que quase toda a Bíblia se pode entender de maneira literal, mas que tem uma porcentagem considerável que não. Mas quando se trata da profecia, especialmente Daniel e Apocalipse, a coisa é o contrário, muda de figura. Ou seja, Daniel e Apocalipse têm uma porcentagem de 95%, no caso, que é numa linguagem simbólica e apenas 5% numa linguagem literal. Por isso, o Apocalipse e Daniel são 2 livros difíceis de entender. E para a gente entender, temos que buscar estudar a Bíblia, orar, conversar com pessoas que entendem, pesquisar em comentários, em conteúdo e obras importantes para que nós possamos compreender mesmo. Mas não esqueça de uma coisa: a própria Bíblia interpreta a si mesma. Por exemplo, se você pegar as palavras-chave do Apocalipse e de Daniel e você fizer uma relação dessas palavras, as palavras que mais aparecem, que são mais repetidas nesses 2 livros, e você buscar na própria Bíblia o significado dessas palavras, você vai entender claramente o significado e, consequentemente, vai poder interpretar biblicamente, corretamente as profecias. Vou dar para você aqui algumas palavras que são muito comuns no Apocalipse e em Daniel. Veja só: a palavra animal, a palavra mulher, a palavra água, a palavra ventos, a palavra tempos, a palavra chifres, a palavra cordeiro, a palavra dragão. Percebeu? A expressão um dia, ou só dia, são expressões que são muito comuns lá no livro de Daniel e também aqui no livro do Apocalipse. E se você vai na Bíblia e começa a descobrir o significado dessas palavras, você começa a entender claramente o significado das profecias. Vamos analisar algumas dessas palavras e os seus significados. Por exemplo, a palavra mulher, que aparece no Apocalipse, significa igreja, de acordo com Efésios capítulo 5, verso 23, versos 31 e 32. Entendeu? Mulher significa igreja. Você viu que lá no Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Pois é, mulher é uma linguagem simbólica para se referir à igreja, ao movimento religioso. Mas também em Apocalipse 17 você encontra outra mulher, que é uma meretriz, que também é uma igreja, mas é uma meretriz. Então, você precisa descobrir, mulher significa igreja. Isso está em Efésios 5. Ah, agora entendi. Então, quando você for ler Daniel e Apocalipse, já vai saber que mulher significa igreja. Entendeu? Veja outra coisa interessante. A Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas dos céus. Apocalipse 12. Essa cauda, esse rabo, significa o quê? Você vai lá para Isaías 9,15 e lá o profeta diz que a cauda representa falsidade, falso profeta, engano.
Entendeu? Veja como é interessante. Por exemplo, a palavra animal. Animal, o cavalo do Apocalipse, a besta do Apocalipse, o dragão do Apocalipse, as rãs, as cobras, tudo de animais que tem no Apocalipse em Daniel. Animal significa o quê? Significa rei ou reino. Como é que eu sei disso? Está em Daniel 7, versos 17 e 23. Então por aí tem uma lista de palavras e você precisa saber os significados. Vamos fazer uma coisa? No próximo vídeo eu vou fazer com você a tabelinha de conversão profética e vou lhe mostrar o significado de cada uma dessas palavras. O que você acha? Tá bom? Hoje você viu que a Bíblia está dividida em 5 partes. Vamos repetir. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. E você viu também que a profecia é a parte mais difícil de entender. E da profecia tem 2 livros que são os livros mais difíceis, Apocalipse e Daniel. E esses livros, 95% não se entende como se lê. Por isso, a gente deve gastar mais tempo estudando esse livro e especialmente as profecias para saber o que Deus tem a nos dizer. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Eu volto ao texto. 2 Pedro 1, versículo 21, que fala assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por isso Apocalipse 1, verso 3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Cristo. Jesus em breve voltará. Eu e você precisamos nos preparar para esse dia. E nesse preparo, nós temos que passar pelo estudo da Bíblia. É o estudo da Bíblia que vai nos ajudar na preparação para a volta de Cristo e para a vida eterna. E aí, aceita estudar a Bíblia? Aceita estudar as profecias? Então fica ligado em nosso canal que nós vamos começar a estudar várias profecias aqui também. Lembra que o próximo vídeo já vamos falar sobre a tabelinha de conversão profética. Deus te abençoe, fica ligado, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, vamos juntos estudar melhor a palavra de Deus. E agora eu quero orar por você, vamos orar. Grande Deus, muito obrigado pela mensagem de hoje, abençoe este homem e esta mulher que estão orando comigo. Ajuda a mim e a eles a conhecer melhor a Bíblia e a aprender melhor as profecias. Eu os entrego nas tuas mãos, bem como a minha vida. Conceda-nos agora a tua bênção, a tua graça, para termos um dia feliz, uma noite, um dia abençoado na tua presença. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.